vamos de bate-pronto. Eu já vou trazer para vocês aqui nesta abertura de programa, este início de programa, você que acompanha também por imagens no Facebook e no YouTube, já trazendo aí a presença do Felipe Buete, que vai nos falar aí da vitória ontem aí na boca. Vamos lá. Esse não é o botão certo, né? Agora sim eu vou abrir o canal lá pro Felipe para ele falar desta vitória do Pelotas sobre o Avenida 1-0. Eu acompanhei o jogo uma boa parte do jogo através da transmissão da RU, né? Onde tenho uma boa amizade com o narrador Marcelo Pellegrinotti, então estava acompanhando ontem, prestigiando o amigo. Uma vitória de 1-0 que, independente se foi a melhor ou não a atuação, os 3 pontos chegam no momento crucial, né, Felipe? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez à Hora e a Vez do Esporte, com a vitória do Pelotas, para dar uma respirada, então, né? Pois é, Selimar, bom dia, Berti, bom dia para todos os ouvintes. Pois é, era a vitória que o Pelotas precisava, né? Eu acho que a questão do desempenho e do que levou a ela, no final das contas, ficou menos importante, né? Porque o que valia agora para o Pelotas era justamente conseguir essa vitória, né? Conseguir os 3 pontos para começar já a ficar numa posição mais confortável, né? No campeonato agora. Claro, ainda tem muitas rodadas pela frente, mas é uma posição mais confortável. Agora o Pelotas chega já a 4 pontos, né? Então cria aí uma vitória de distância do próprio Avenida, né? Então, claro, tem muita coisa para acontecer ainda. O Pelotas ainda enfrenta, né, o Grêmio, por exemplo. Então, são jogos difíceis que ainda vão vir, né? Mas que o Pelotas já consegue com essa vitória aí se tranquilizar, pelo menos tranquilizar a torcida, né? Que já estava um pouco apreensiva, assim, com a falta de resultados. Então, 3 jogos sem uma vitória, né, deixa um pouco apreensivo, já por causa desse fantasma, né, esse medo aí dado o rebaixamento. Então o Pelotas, como tu bem disse, não foi a partida em si, foi o de menos, né, foi uma partida que o Pelotas sofreu bastante contra a Avenida, né, mas conseguiu ali ainda, conseguiu seu gol ali nos acréscimos do primeiro tempo com o Benício, né, após uma batida de fora da área, que a bola sobrou para ele conseguiu bater colocada no canto do goleiro e abrir o placar, né, que foi o único gol da partida, e aí sim conseguir dar os números, né, da primeira vitória. E claro, depois disso o Pelotas acabou recuando um pouco, né, uma pressão que possa prejudicar o trabalho, de acumular, né, não deve uma torcida ficar contra o time, ou ficar mais nervosa, né, mais propensa a vaiar ou a protestar. Então é importante uma vitória como essa no início do campeonato, para poder tranquilizar a torcida e botar um caminho aí para o Pelotas poder trilhar com mais calma, né, em direção a permanecer na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, né. E aí vale também destacar que durante a partida ali o Léo Ferraz, que é o atacante do Pelotas, que passou pela base do Grêmio, né, ele chegou a ser expulso, mas o VAR entrou, né, para poder revisar o lance, que não foi para tanto, né, e aí sim ele ficar só com o amarelo. Isso é interessante, porque eu já tinha trago anteriormente aqui no programa, que a quantidade de vermelhos, né, e eu cheguei a conferir nessas primeiras aí 16, 17, 18 partidas do campeonato, quase metade delas teve pelo menos um cartão vermelho, são 7 ou 8 cartões vermelhos já nesse campeonato, né. Então é um pouco do que a gente estava comentando da presença do VAR e desse futebol mais agressivo, né, mais firme aqui do Rio Grande do Sul, que vai ter que se alterar um pouco, né, se preparar para essa presença do VAR, né, que é a primeira vez que o campeonato inteiro vai ter VAR. Então é importante que o campeonato também, que os jogadores e os clubes saibam, né, e se preparem para evitar aí muitas expulsões. Claro, isso prejudica o time, prejudica o jogo. Então é importante, né, que os clubes aí também se preparem para evitar essa quantidade, né, das derrubadas de cartões, pelo menos quase um por jogo. Então é importante, né, no caso é um jogo sim, um jogo não, tem um cartão vermelho. Então é importante, né, que as equipes se preparem, porque a gente está vendo vários jogos que as duas equipes têm cada um jogador expulso, né. Então é interessante se pensar nisso. E aí o Pelotas, né, agora para dar um parecer assim, da atuação na classificação, o Pelotas ficou com 4 pontos, né, na terceira colocação do seu grupo, que é o grupo B, que tem o Internacional em primeiro lugar com 7 pontos, o Caxias com 6 e o Ipiranga em último com 2 pontos. Né, e o Pelotas fica aí com 4, então a terceira colocação. Né, atualmente o Pelotas não estaria indo, né, para esse quadrangular
de rebaixamento. Mas é claro, ainda faltam 5 rodadas, é muita coisa que vem pela frente ainda, né? Agora a próxima rodada o Pelotas vai enfrentar, né? O Pelotas vai enfrentar, então vai ter Bagé para enfrentar o Guarani, né? Nesse confronto fora de casa, que é um confronto regional aqui muito forte, e que vem o Guarani vem embalado, vem fazendo bons jogos, né? Desempenhou muito bem contra o Internacional, contra o Brasil também, conseguiu, né, a vitória. O Guarani que tem só 2 pontos no campeonato, mas que está tendo bons desempenhos, ainda não conseguiu reverter isso em resultado. Então é importante também que o Pelotas, né, vá até Bagé preparado para não ser, né, a primeira vez que o Guarani consiga reverter esse desempenho em um bom resultado. Então o Pelotas tem que estar preparado, porque vai ser um jogo bem complicado, sempre é, né? Mas agora ainda mais porque o Guarani precisa pontuar. Então e o Pelotas precisa também aí se preparar para. E tu sabe, Felipe, vontade. Que olhando a tabela aqui, assim, fazendo uma análise bem rápida, e não é tão impossível assim de nós vermos isso, né? O Pelotas pode, numa combinação de resultado, ele pelo menos aí ficar numa posição de melhor segundo. O que precisaria para isso? Primeiro, vencer o Guarani de Bagé lá em Bagé, não é nada impossível, chegaria a 7 pontos, ficaria na torcida para que o Caxias fosse derrotado pelo Juventude no Clássico Caju, é um clássico, pode acontecer, a tendência é que o Internacional vá vencer o seu jogo, então o Inter ficaria ainda na primeira colocação, mas isso aí não seria a mudança também que poderia ocorrer. E outra situação era que o São Luís não vencesse seu jogo para não chegar a 8 e passar o Pelotas, que iria a 7 como melhor segundo. O São Luís enfrenta o Grêmio na Arena. Projeta-se que possivelmente o Grêmio vence. Então, olha só, se Grêmio vencer, Pelotas vencer e Juventude vencer, na segunda-feira a gente vai estar falando que o Pelotas é, no mínimo, o melhor segundo colocado e estaria no quadrangular, né? São os resultados que mudam bastante, né? Pois é, esse novo formato ele é bem assim, ele é bem mais propenso a essas mudanças, né, rápidas e mais assim, emocionantes até, né? Essas posições, essas colocações no grupo, porque os grupos se enfrentam, né? Então os maiores, como bem o Bento disse agora, acho que para a torcida do Pelotas que queira secar, né? Eu acho que os 2 principais times que a torcida precisa secar agora para esse cenário aí do Pelotas conseguir ser o segundo, né, o melhor segundo, e aí sim conseguir, né, uma vaga também, isso que garantiria para o Pelotas ter uma vaga na Série D, né, e na Copa do Brasil, já que seria o campeão do interior, caso conseguisse isso, né. Sim. Então, e aí, claro, então, os 2 principais adversários do Pelotas para esse cenário, para se tornar realidade, é o Caxias, como tu disse, e o São Luís. Então, são os 2 aí que o Pelotas tem que secar, é importante, né? O Pelotas ainda vai jogar contra o São Luís, então vai ter também um confronto importante. E o Pelotas, os jogos mais complicados, né? O Pelotas tem ainda o Juventude e o Grêmio, né? Então são os 2 jogos aí que se o Pelotas conseguir empates, né? Pode também ajudar a subir nessa colocação e beliscar, quem sabe, esse mata-mata aí valendo o título do Campeonato Gaúcho. É verdade. Mas então, só para fazer o serviço, então, o jogo é em Bagé, contra o Guarani, e é no domingo, domingo dia 2, às 7 horas da noite. Então o jogo tem transmissão, né, da Gaúcha pelo YouTube e pelo GE com imagens, né? Ele tem transmissão na Gaúcha no YouTube e no ge.com, no ge.globo.globo.br, aí sim, também com imagens pelo site do GE. E aí para falar um pouco também agora, passar para o outro lado, né, do Clube da Pel, para falar um pouco do Brasil, teve mudanças no elenco do Brasil, e aí é interessante porque nós comentamos até do DG, que foi o autor do gol, de um dos gols contra o Caxias, né, que foi até um belo gol. Ele deixou o clube agora, foi anunciado ontem, o Brasil anunciou que ele deixa o clube por ter recebido uma proposta melhor financeiramente e também que ofereceu a ele que pagassem a multa do clube, a sua multa no clube, né? Então desde agora não faz mais parte do elenco do Brasil. Eu tentei apurar para onde ele poderia ter ido, ainda não foi anunciado, pelo menos até a última vez que eu conferi, ele não tinha anunciado ainda o seu próximo clube, mas é uma mudança aí que impacta, né? Porque ele era um titular do Brasil, ele fazia parte desse trio de ataque com o Stone e com o Michael Félix, então ele deixa aí o Brasil, mas pelo menos aí tem essa multa rescisória, porque era algo que eu comentava até, e que eu ouvi torcedores reclamando, é que geralmente os jogadores do Brasil deixavam, né, o clube sem deixar nada em troca, então eles geralmente acabavam rescindindo de forma amigável, né, sem uma multa rescisória ou algum pagamento pela sua saída, e o que prejudica, né, os clubes do interior precisam ter esse fluxo, né, de caixa, precisam perder uma peça titular como o DG
não poderia ser sem um retorno financeiro, né? Mas aqui isso acabava acontecendo muito nos últimos anos, até por questões, às vezes, de contrato, né? De alguma dívida do Brasil com o jogador, e aí precisava deixar de receber sua saída para quitar algum tipo de pendência, né? Ou alguma outra situação. Então é importante que essa saída, no pior dos casos, ela mostra pelo menos aí uma mudança nesse patamar aí das contratações de saídas do Brasil. E aí, falando em contratações, o Brasil anunciou um dos dois que eu comentei contigo anteriormente, né? Comentei aqui no programa que o Brasil tem 2 jogadores aí para serem anunciados. Um ainda não foi, ainda precisa de pendências aí para poder o nome ser revelado, mas um deles é o Rael, que é um volante de 24 anos, que tem passagens pelo Bangu, do Rio de Janeiro, e pelo Taquaratinga. Guaratinguetá? Seria Não é o Guaratinguetá, pode ser, mas é de São Paulo. Mas então deve ser o Guaratinguetá. É uma equipe de lá. Conheço esse, né? Até teve ele teve uma boa ascensão uma época no Paulistão, depois deu uma queda, não sei, não vi mais falar. Mas, inclusive, o Kleber Gaúcho, que eu falava ontem, né? Que foi ídolo aí no Brasil de Pelotas, ele atuou por essa equipe. Pois é, então é um volante jovem aí. As 2 equipes aqui da cidade, né? Eles montaram um elenco muito mais jovem esse ano. Então, até aí para ter um fôlego importante para esse campeonato que vai ser, né? Que vai ter mais rodadas aí, possivelmente, participando, né, do mata-mata, ou da Taça Farroupilha, ou então do quadrangular de rebaixamento. Vai ter mais rodadas aí, são jogos, né, vão ser mais jogos. É importante que o Brasil aí, o Pelotas se reforcem bem, né, então ainda vai ter mais anúncios aí, deve ter mais alguns jogadores chegando, 1 ou 2, pelo menos acho que em cada equipe. E o Brasil, ele joga aqui em Pelotas, no domingo, no Bento Freitas, né, às 4 horas da tarde, contra o São José. Então é mais um confronto, né, importante, porque assim como o Pelotas também, né, o São José tem 2 pontos, o Brasil também tem 2, então é um confronto aí importante para também já posicionar o adversário mais abaixo possível e subir o Brasil, né, que o Brasil com isso chegaria aí né, a 5 pontos, conseguiria tranquilizar também um pouco mais do campeonato, assim como o Pelotas conseguiu sua vitória em casa para tranquilizar um pouco a torcida. Agora é a chance do Brasil também fazer isso, né? Conseguir aí essa vitória na frente, a torcida que vai, com certeza, um domingo às 4 horas vai encher o Bento Freitas, que o Brasil também né, consiga essa primeira vitória, agora sem G, né? Mas já com esse reforço do Rael, então porque o Brasil pode, né, conseguir aí os seus 5 pontos, conseguir uma situação mais tranquila e começar o campeonato aí com bons olhos para quem sabe, né, também a gente segunda-feira já está fazendo para ver como é que o Brasil poderia também buscar o mata-mata falando do título do Campeonato Gaúcho, né, seria mais. É verdade. Tá então as informações com o Felipe Witt trazendo tudo sobre a dupla Brapel. Nos encontramos na segunda, Felipe. Com certeza, na segunda-feira a gente volta aí para comentar o resultado dos partidos e essa quarta rodada do Campeonato Gaúcho, né, Silmar? Então, um bom dia para ti e até segunda-feira. Valeu, excelente final de semana aí, Felipe. Abraço. Tá aí o Felipe que nos trouxe as informações direto lá de Pelotas, do estúdio do Clique Pelotas, informando aí sobre a dupla Brapel.